Uma das ruas do Rio de Janeiro mais representadas em pinturas é a Rua Direita, ou seja, a atual Rua 1º de Março. Neste vídeo vamos ver uma representação da Rua Direita feita pelo Félix-Émile Tounet. Este pintor veio para o Brasil junto com seu pai, Nicolas Antoine Tounet, após a queda de Napoleão. Seu pai Nicolas veio com outros artistas como Debré e Grandjean de Montigny para fundar a Academia Real de Belas Artes. Seu pai se tornou professor da academia, mas logo voltou à França, deixando seu filho, Félix Tounet, ocupando seu lugar na academia. Posteriormente, foi também professor de Dom Pedro II, dando aulas de desenho, grego, literatura, tendo se tornado amigo pessoal do imperador. Foi proprietário de terras na Floresta da Tijuca e tinha uma casa ao lado da Cascatinha, casa essa deixada pelo seu pai. Ou seja, a Cascatinha Tounet, que possui cerca de 33 metros de queda d'água. Ele tem uma lista tão grande de contribuições, trabalhos e funções desempenhadas que fica difícil citar tudo aqui. É também pai do Visconde Tounet, militar e escritor do famoso romance Inocência, entre outros. Uma vez apresentado o artista, vamos falar rapidamente da Rua Direita. Como eu disse, existem inúmeras representações e vale a pena examinar praticamente todas as representações e fotos de diferentes épocas, porque é uma rua que passou por inúmeras transformações, muitas construções, então cada uma dessas imagens tem diferentes particularidades, diferentes ângulos. Bom, então vamos dar uma olhada nessa imagem. Ela é bastante rica em termos de representação de arquitetura e também de épocas, né? Dos costumes da época. Vamos descrever essa gravura rapidamente. Aqui ao fundo nós vemos o Morro do Castelo. Estão vendo aqui? Morro do Castelo. Ao fundo, na verdade, esse morro existia. Então a Rua Direita 1º de Março e até um pouquinho depois, ou mais ou menos em frente àquela igreja de São José, e depois ela enviesava à esquerda e passava a se chamar Rua da Misericórdia até encontrar com a ladeira da Misericórdia. Essa Rua da Misericórdia desapareceu com a derrubada do Morro do Castelo. Esse passadiço aqui que a gente está vendo, com 3 aberturas, né, para dar continuidade ao tráfego da antiga Rua Direita, atual 1º de Março, ligava o Paço Real, depois Paço Imperial, ao Convento do Carmo. Então aqui a gente não vê o Paço Real nem Paço Imperial. Isto aqui seria o Convento do Carmo. A igreja, a antiga Sé, está um pouco atrás dessa aqui. Essa aqui é a Ordem Terceira do Carmo. Ou seja, ela tem o Beco dos Barbeiros do lado. Então essa representação aqui está meio estranha, porque isto aqui é a igreja de Santa Cruz dos Militares. Logo depois da igreja de Santa Cruz dos Militares, nós temos a Rua do Ouvidor. Então está um pouco, ou seja, essa perspectiva aqui está um pouco estranha, né? Vamos dar uma olhada aqui nessas construções. O que é interessante é que a gente vê a típica arquitetura portuguesa. A cantaria ou pedra era usada para suportar o fechamento dos vãos. Estão vendo onde estou apontando com o mouse? Isso era típico de todas as casas. Aqui vemos o mobiliário urbano da época, essa luminária aqui. Isso aqui poderia ser abaixado. Quem fazia manutenção e acendia essas lâmpadas tinha um gancho aqui que eles empurravam isso aqui, abaixava ela, acendia. Utilizava-se o óleo de baleia. Observe aqui, este pedaço de construção que estamos vendo aqui é a antiga casa dos governadores até 1743. Depois dessa época foi construído aquele edifício que depois passou a ser Paço Real, que na verdade passou a ser a casa dos governadores depois dos vice-reis. Quando os governadores mudaram lá para o Largo do Paço ou Praça 15, esta casa aqui passou a ser ocupada pela
chamada Casa dos Contos ou Erário Real. Seria uma espécie de casa do tesouro, onde se fazia contabilidade e etc. Posteriormente, essa Casa dos Contos, o Erário Real, mudou de local. Então, nesse local aqui, abrigou a primeira versão do Banco do Brasil, fundado por Dom João VI e falido em 1829, já no tempo de Dom Pedro I. Parece que ele era muito preocupado com mulheres da vida, fazer filhos com mulheres da vida, e acabou se esquecendo aí desse banco e, enfim, ninguém é perfeito, né? Esta casa que eu estou mostrando aqui, que foi Casa dos Governadores, né, e Casa dos Contos, foi demolida em 1870. Lá no local foi construído um novo prédio por um famoso arquiteto, Bittencourt da Silva, e que é o atual edifício do Centro Cultural Banco do Brasil. Na verdade, quando ele foi construído, ele tinha menos andares. Depois, quando o Banco do Brasil comprou esse edifício, que a gente vê lá, ele foi bastante reformado. Foi a sede do Banco do Brasil e agora é o Centro Cultural Banco do Brasil. Esta porta que estamos vendo aqui é um portal que dava acesso ao antigo beco da Alfândega, que ligava o Cais dos Mineiros, ou seja, parte da praia onde desembarcavam mercadorias que vinham de Minas Gerais. Aqui, posteriormente, mudou de nome e tiraram isso aqui e virou a Travessa Tocantins. Nesse conjunto aqui também, aqui mais ou menos onde eu estou apontando, foi erguida a segunda Praça do Comércio, posteriormente. É uma construção que a gente vai ver numa outra imagem, porque senão esse vídeo ficaria muito longo. Depois que essa Praça do Comércio foi demolida, foi construída também um outro prédio, que é a atual Agência Central dos Correios. Aqui, onde apontando a Rua do Rosário, novamente a Igreja de Santa Cruz dos Militares. E agora, vejamos as construções do lado direito da rua, como foi dito, já descrevemos aqui a Igreja da Ordem Terceira. Aqui, estranhamente, não estamos vendo a Rua do Ouvidor, estamos vendo aqui o Beco dos Barbeiros, mas não estamos vendo a Rua do Ouvidor. Observe que todos esses prédios aqui tinham toldos, né? Isso aqui era para refletir a luz do sol e aliviar o calor. Observe que alguns prédios aqui chegavam a contar com 5 andares, contando com o sótão. Este aqui, onde estou apontando com o mouse. E agora, vamos passar para as figuras humanas que foram representadas aqui na imagem. Nós vemos aqui, esses aqui parecem ser tropeiros, estão vendo? Onde eu estou circulando. Esses aqui, certamente comerciantes, negociantes. Aqui nós vemos uma chaise, aquela pequena carruagem que é puxada por um cavalo e vai um condutor em outro cavalo do lado. Ela é puxada por um cavalo e o outro vai no outro cavalo do lado conduzindo. Geralmente carrega uma pessoa e às vezes um criado atrás. Aqui, ó, vemos o criado até apontando aqui. Aqui do lado direito também outros senhores, né? Devem ser negociantes. Vamos ampliar aqui um pouquinho. Este aqui é um policial da época, estão vendo? Do Corpo da Guarda, né? Nós vemos aqui a porta da Alfândega para o Beco da Alfândega, que é a atual, esse espaço aqui se tornou a atual Travessa do Tocantins, e aqui muita gente carregando carga. Estão vendo? Estão todos carregando carga. Esses aqui estão com esses carrinhos, esse aqui com um barril. Essas cargas aqui são cargas nobres, podem ser óleo, azeite, vinho. Bom, essa mão de obra que se vê aqui, como todo mundo sabe, no tempo do Império existia a escravidão. Então, provavelmente, a maioria dessas pessoas que estavam trabalhando aqui eram escravizados. Lamentavelmente, um episódio triste na história. Esses que ficavam aqui, por exemplo, eles ficavam aí de prontidão para carregar carga. Então, quando tinha uma carga, eles ganhavam uma grana, a menor parte ficava com eles e a maior parte ficava com o patrão. Muitos deles juntavam esse dinheiro, né, tentavam juntar esse dinheiro que ficava da parte deles para comprar a carta de alforria, ou liberdade. É difícil conseguir uma imagem atual para comparar
com o mesmo ângulo porque os pintores distorcem. Mas isso aqui dá para ter uma ideia geral. Vemos do lado esquerdo o Centro Cultural Banco do Brasil, depois a Agência dos Correios e ao fundo aquela igreja da Ordem Terceira. Se você gostou desse vídeo, marque um like, inscreva-se no canal e clique no sininho para que você receba atualizações.